Boa Boa noite. noite. Já tô com saudade. Eu também. Muitos dias sem se ver. 3? Nossa, Deixa eu colocar um filtrinho aqui. feriado, nada feriado, né? Transplante hoje, body hair. Você teve? Tive. Vamos que vamos. Essa semana vamos até sábado para compensar aí os dias de viagem. Tudo certo, pessoal? Olha, feriado tá surpreendendo, né? O pessoal Verdade. tá querendo saber dos highlights do Congresso. Coloca aí Bom, o eu comentário para salvar. atividades do Mundial. Aí você que fixa ou eu? É você. Consegui já. Só conseguiu fixar? Consegui. Pessoal, quem mandar a live para os amigos que esqueceram, perguntinhas aqui na caixa, tá? Porque depois a gente não consegue verificar no final. Bom, pessoal, foi uma semana muito intensa, muito maravilhosa. Então, eu e a Lorena, mais uma vez, fomos presença confirmada no Congresso Mundial da ISHRS. Então, é uma sociedade mundial de restauração capilar. E todo ano tem um congresso dessa sociedade. Ano passado foi em Lisboa, eu e Lorena estivemos presentes. Inclusive, assim, a gente ficou encantada com o aumento do número de colegas que estiveram participando e de novidades, porque o de Lisboa foi um evento mais fechado, poucos colegas, então a gente viu aí realmente o triplo, o quádruplo de participantes, o quanto que em um ano também teve a questão da pandemia, mas eu acho que teve aí um aumento do interesse dos colegas de realmente se fazer parte de uma sociedade e atualizar mais, se inteirar mais a respeito. É até uma questão polêmica, até para contextualizar, que a gente gosta de ser muito claro, que vocês entendam realmente todo o mundo do transplante. É uma sociedade mundial e para você ser membro, você não necessita ser médico dermatologista com RQE ou cirurgião plástico, como é o caso da ABCRC, que é a Associação Brasileira da Restauração Capilar, que eu e a doutora Lorena também fazemos parte. Oi, Faruk, direto da Turquia aqui com a gente, querido. Olha só. Oi, Faruk. Muitas novidades, a gente vai falar de Faruk é todas um as grande nome da terapia regenerativa. Ele e do transplante representa na Turquia. do transplante capilar também. Ele representa o Regenera, né? Que é aquela máquina que a gente contou para vocês. Olha lá, ó, falando em Regenera, a primeira pergunta foi do Regenera aqui. Tá bombando aqui. E o Faruk, ele é speaker do Regenera, inclusive, deu uma palestra para os 10 primeiros, dos 10 primeiros colegas do Brasil todo, e nós estivemos presentes lá com ele também, em São Paulo. Bom, então, retornando sobre a questão da sociedade aqui no Brasil, para ser membro precisa ter RQE em dermatologia ou em cirurgia plástica, como eu e a Lorena temos. Nós fazemos parte de todas as sociedades, mas só para vocês entenderem também essa questão polêmica do transplante. Mas o que a gente percebe é que a gente tem uma grande responsabilidade. Não, só Independente. para contextualizar um pouquinho, é assim, o transplante capilar, ele começou como uma cirurgia reparadora, né? Então, ele era muito mais cirúrgico reparador do que uma cirurgia estética como a gente tem hoje. Então, começou com cirurgiões plásticos como cirurgia para reparação de grandes queimados, cicatrizes, e por isso que a cirurgia plástica ela tem um nome muito forte no transplante. Mas a partir do momento que ele começa a ser utilizado como cirurgias estéticas, e aqui a gente está falando aí do maior peso que a gente tem hoje, que é a alopecia androgenética, que é o nosso, que a gente brinca que é o arroz com feijão, porque realmente são a maioria dos casos, aí começa a entrar
o interesse daqueles que têm aquela proximidade com a área capilar. E a gente sabe que hoje, dentro desse contexto, mundialmente, existe um interesse por parte do dermatologista, claro, mas a gente sabe que médicos em geral também têm interesse nessa área. E não faz sentido que isso seja algo somente do médico especialista, desde que esse médico que comece a trabalhar tanto com a área capilar clínica quanto cirúrgica, ele se dedique a entender e realmente se tornar um grande sábio daquela área que ele vai praticar. E aí é o que a gente, acho que é isso que você ia comentar, sobre a questão do atraso um pouco em relação ao que a gente vê globalmente, né? O que está acontecendo no contexto é que, por exemplo, lá em SHRS, médicos do mundo todo estiveram presentes, não só médicos especialistas, cirurgiões plásticos ou dermatologistas. E já na ABCRC, somente cirurgiões plásticos e dermatologistas podem fazer parte e acaba perdendo um público muito grande. Acho que travou aqui para mim a Lorena. Tá, me sinalizem se travou aqui para vocês também. Voltou agora? Agora voltou. O que, por um lado, é muito. Por um lado, acaba perdendo, porque visto que vários médicos de outras áreas têm esse interesse, acaba que, como esses médicos acabam ficando sem referência e sem ter onde buscar esse conhecimento, surgem o que a gente vê hoje que tem acontecido. Então, pessoas que não sabem o que estão fazendo começam a fazer de qualquer forma, e não é assim que se começa, né? E aí é o que você estava falando sobre a nossa responsabilidade de realmente formar essas pessoas para que saiam completas, não só cirurgiões, mas também bons tricologistas. Perfeito, muito bem. Exatamente isso que eu estava falando. Esse atraso do Brasil em relação a isso, e até é uma dúvida frequente que a gente recebe aqui no Instagram. Ah, Thalita, doutora Lorena, sou médica, né? Às vezes fiz uma pós, ou tô querendo mudar de área, posso fazer o curso? Então, pode fazer o curso, mas a gente realmente ensina e até indica que você realmente se aprofunde muito ali, estude aquilo realmente verdade, muito profundamente, porque algo tricologia e o transplante capilar realmente é um assunto muito interessante, mas é complexo, então requer realmente uma dedicação. Então, eu e a Lorena, a gente tem muita responsabilidade naquilo que a gente está transmitindo ali, nas nossas aulas, nos cursos presenciais, no online também, porque serão, né, colegas que estarão formando ali, realizando resultados, é um resultado para a vida toda o transplante capilar. Então é muito importante. Inclusive, já pegando esse gancho, a gente ficou tão feliz, porque a gente encontrou assim uns 20 alunos, né, das últimas turmas no congresso. Então a gente ficou muito feliz, teve muita foto, até alunos do online da Argentina, da própria cidade do Panamá. Então foi muito legal, muito gostoso. A gente ficou assim realizada mesmo de ver que vocês realmente mergulharam de cabeça no transplante, estavam lá se atualizando, adquirindo novos equipamentos, realmente com a clínica ali girando e se tornando até alguns alunos referência. Então a gente fica realmente muito feliz, né, Lorena? Foi muito legal, Foi muito muito gostoso. especial mesmo. E a gente viu um boom, né, do congresso passado para esse, ao aumento de pessoas e o aumento de alunos também. Então, a gente teve muitos alunos, acho que 20 por baixo aí, somando com os nossos cursos presenciais e os cursos online. Então, foi muito especial para a gente mesmo. A gente ficou muito contente, muito feliz de saber que a gente está fazendo mudança na história da tricologia clínica e cirúrgica. Perfeito. Patrícia, a gente já vai falar de Regenera, tá? Antes a gente só vai comentar também, pediram muito pra gente nos grupos sobre as novidades, né? Os materiais, tecnologias do Congresso. Então, eu e a Lorena, a gente adquiriu
né? Algumas várias, né? Tanto para as nossas clínicas, Maringá, Uberlândia, de São Paulo também. Queria até ontem, Lorena, a gente já testou o Inroot, que é aquele implanter E aí, o que você novo. achou? O que vocês acharam? Não foi legal, porque Imagina. para fazer para quem não lembra, depois a gente vai colocar aqui um videozinho nos stories. É um implanter criado por coreanos. Então, ele tem 10 agulhas e você fica com um único dispositivo apertando e ele vai saindo. Por cada agulha você carrega 10 agulhas também. Então, a propaganda deles é que agilizava muito o tempo cirúrgico, que em 1 hora era possível implantar 2.000 unidades. Então, realmente seria muito rápido. Ele deve ser muito interessante para fazer a implantação DHI, com implanter direto. Mas por DNI, minha equipe usou ontem e testou, como ele é muito grande, eles não conseguiam enxergar. Lorena, seu vídeo está embaçado para mim. Agora tá aparecendo aqui? Tá, mas antes de você tentar, já tem um tempinho que tava, não sei se é a sua internet, o que é, mas não tá dando, eu não tô conseguindo enxergar bem, dá para ver o que tá meio borrado. Então, mas vai colocando aí pra gente que a gente vai dando feedback. Então, a minha equipe não estava conseguindo enxergar onde estava a incisão. Então, eles tinham que ficar olhando por baixo. Então, foi a primeira vez que a gente testou. A gente vai insistir ainda um pouquinho, né? Quando é novidade, é importante que isso, mas não foi bom para eu que realizo técnica DNI, você também, lá em São Paulo também. Mas às vezes os colegas que realizam DHI seja uma proposta interessante. Um outro fato é que ele vem um cartucho com agulhas que é específico da empresa, que é uma empresa coreana, não tem na Doctus, não tem uma correspondente aqui no Brasil, então tem que lidar direto com eles. E não é autocolavável, então é descartável. Então onera muito o custo da cirurgia. Então foi uma tecnologia que a gente adquiriu, mas eu já estou assim, levemente arrependida. Mas vamos ainda testar um pouquinho. Você ainda não testou, né, Lorena? Não, eu não testei. Voltou a minha imagem. Me Tá avisaram. borrada. Tá Tá borrada. borrada? Para mim tá. Alguém confirma também, por favor? Mas eu acho que você vai ter sua equipe vai ter a mesma dificuldade também de enxergar a pré-incisão por eles ocupar um espaço muito grande. Além, outra novidade que nós adquirimos também foi a RoboPen, que é um dispositivo, né? É como se fosse uma caneta ali, tá borrada, ó. Eu Algumas vou sair e entrar de novo, então, tá? Eu acho combinadas, que. estamos aqui. Então, a RoboPen é um dispositivo, é em formato de caneta, é uma tecnologia alemã, e além de fazer a contagem das pré-incisões, ela automatiza. Então, você coloca uma velocidade e você vai só empurrando o dispositivo e as pré-incisões vão sendo feitas de maneira muito rápida. Então, primeiro, agiliza muito a pré-incisão e você não precisa de uma pessoa, vou chamar aqui a Lorena de novo, de uma pessoa ali, como eu deixo uma assistente contando ali todos os dias. Ela almoça mais tarde que os outros porque ela fica ali na hora da contagem. Então, essa tecnologia acho que vai ser muito. A gente já comprou, já fez o pedido, mas ainda não chegou para nós a RoboPen, mas está chegando. Além da RoboPen, como é o nome daquela outra mesmo que a gente comprou, Lorena? Que é a concorrente da RoboPen, mas É da JP, BJ Instrumentos. J, BJ. BJ Instrumentos, que é de Barcelona, né? É uma empresa. Essa caneta ela só faz a contagem, ela não automatiza as pré-incisões. E a gente comprou também um borrifador muito interessante, né? Que ele é automático, ele tem até um carregador ali que parece um iPhone. E a gente também já encomendou e tá para chegar de Barcelona, porque eles não tinham em estoque no congresso. A gente vai contando aí como que vai ser esses testes para vocês. Mas a RoboPen, para quem opera bastante como nós, eu acho que é um investimento muito interessante, né, Lorena? A gente não Eu vou começou, tentar colocar aqui de novo para o pessoal ver por como favor. que ela funciona.
só continuando aqui enquanto você vai vendo a imagem, questão do Artas, né, que sempre está lá presente também. Nenhuma grande novidade. Como é que tá Aí tá agora? bem melhor agora. Tá ótimo. Então, pessoal, essa daqui é a RoboPen. Ela funciona de forma automática, então a gente consegue selecionar no visor dela a espessura da pele que a gente quer, a velocidade que a gente quer que aconteça os disparos. A gente consegue utilizar a lâmina de safira e a lâmina customizada, então a gente pode trocar tanto uma quanto outra. E. Opa, isso aqui não é não. Deixa eu ver se tem algum que mostra ela aqui. Peraí. Eu não Aqui. consegui mudar aqui a pergunta, mas já vou responder a sua, Patrícia, que teve outras aqui. Qual o valor do RoboPen? 20 mil reais? Calculando. Pode ser em euro ou em dólar, Tá, quase, e fica mais ou menos esse valor, 20 mil fica mais ou reais. menos uns 20 mil reais, pessoal. Se eu não me engano, era Garantia. 5.000 euros, e aí lá no Congresso estava 4.000, alguma coisa assim, mas agora eu não sei como é que eles vão vender, né? Qual que é o valor que eles vão. Aproximadamente 20 mil reais, garantia de 2 anos, tá? A princípio sem consumível, né? Você carrega ali numa bateria, pronto. Então, nossa, eu tô ansiosa para chegar. Também. Vai otimizar muito. E a outra caneta do BJ Instruments, que inclusive é um brasileiro que ele mora na Espanha, o criador, né, do BJ Instruments, ele tem a BJ Clinic na Espanha, e ele falou, foi de acordo com as minhas dificuldades, e aí eu fui criando coisas, então tem umas coisas bem legais, assim, da empresa dele, ó, inclusive, deixa eu ver se eu consigo, aqui, esse aqui que são alguns, é como se fossem umas colmeias, né, para colocar os folículos. Esse daqui, que é um refrigerador de colmeia, então ao invés de você deixar os folículos ali quando tem que deixar fora da geladeira, você consegue refrigerar. E aí, acho que aqui não tem, mas tem a caneta dele, que a diferença é que a caneta não tem aquela opção do visor, então ela não é automática, só que ela tem como se fosse um sensor na ponteirinha dela que funciona por pressão. Então, uma vez que você faz a pré, ela já contabiliza, o que poupa também aquela pessoa ali durante o processo de contagem. Então, achei muito legal. E ele que tem também o spray que a Thalita falou. O spray eu achei aqui, que é esse Ótimo, daqui, ó. muito bacana. Não, pessoal, a equipe está ansiosa para chegar, né? Eles vão se achar assim, muito tecnológicos com esse borrifador, que tem até carregador e tudo. Achei muito interessante. Já entrando para a questão da terapia regenerativa, que é a pergunta da Patrícia, a gente vai chegar lá. Patrícia, foi um dos temas mais comentados de todo o congresso, então, outro ponto que a gente achou fundamental, que foi diferente de Lisboa, foi essa questão da preocupação e da associação sempre de aulas com o tratamento clínico das alopécias com o transplante capilar. Então, teve sessões separadas, teve mais de uma sala. Teve um dia que a Lorena se dividiu, uma ficou na sala mais de transplante, eu fui para a sala de tratamento clínico de regenerativa, então foi muito bacana. Os cirurgiões, eles realmente eles estão estudando mais tratamento, estão tratando mais a calvície, não só ali sendo um operacional. Então, atualizações de aulas como do Sérgio Vano, do Jimenez, sobre dutasterida, minoxidil, finasterida tópica foi muito comentada, dose do minoxidil oral também foi bastante debatido, então foi que é tudo que a gente sempre comenta aqui com vocês, depois a gente entra mais nesse assunto, mas regenerativa foi realmente um dos focos, teve uma sessão inteira, acho que quase umas 10 aulas só de terapia regenerativa. Então, como a gente sempre cantou nessa bola, é o futuro da medicina capilar, da tricologia. Aulas tanto de plasma rico em plaquetas, de tratamento com células tronco, de exossomos, nanofet. Então, muitos temas. Dr. Shapiro deu uma aula excelente também, contando um pouco da experiência dele, ele está fazendo um estudo sobre o exossomos.
A Índia, então, a palestrante Sema, o nome dela, Lorena? Sema. Sema, excelente, da clínica do Dr. Anil, colega também que a gente já acompanha. E ano que vem estaremos na Índia, inclusive, que é uma das nações aí que mais realiza regenerativa, PRP, tratamento com células-tronco. Então, e os protocolos de PRP surgindo. Então, é um grande debate, né, que tem muito estudo de PRP, muito mais até de MMP, de todos os tratamentos injetáveis, como a gente já falou isso bastante para vocês, mas falta assim um protocolo. E não tem protocolo de nada na tricologia, mas a gente percebe que a gente está quase chegando aí nessa fase. Cada vez mais os estudos estão um pouquinho mais uniformes, tem uma certa tendência ali do modo de preparo também do PRP. E, inclusive, um fato que já foi constatado é diminuir esse intervalo das sessões, que é algo que eu vou começar até a praticar, né, Lorena, gente? Porque às vezes a gente dá um intervalo muito longo entre as sessões de 3 a 6 meses para aqueles pacientes que estão mais estáveis, né? Que estão ali mais por manutenção. Então, foi demonstrado que quanto menor esse intervalo, melhor os resultados. Há estudos de PRP com intervalo até de uma semana. Então, o paciente vem ali como eu posso falar, de uma fase mais de ataque, está com eflúvio mais intenso, uma androgenética ali mais avançada, ali fazer realmente um protocolo semanal. Eu achei muito interessante. Quer comentar alguma coisa, Lorena, da regenerativa? Eu acho que o transplante capilar regenerativo, como é o nome que a gente intitulou, ele é algo que veio para revolucionar mesmo e tem mudado muito a história do transplante como um todo. Então, cada vez mais a tendência é associar esses tratamentos no intraoperatório, no pré-operatório, como preparo desses pacientes também. O PRP ele pode ser utilizado antes do transplante, inclusive, porque ele é não só um tratamento para alopecia androgenética, como cada vez mais os estudos têm mostrado, mas também ele tem toda aquela questão anti-inflamatória do couro cabeludo e tem diminuído, inclusive, o eflúvio pós-transplante, quando realizado no intraoperatório. Então, é algo que a gente tem associado cada vez mais, junto com o laser de baixa potência e junto com a terapia com microenxertos que contém células-tronco, tanto pelo Rigenera quanto a técnica italiana, que a gente teve o prazer de estar na Itália tanto na Índia quanto outros países utilizando. Agora a sua imagem ficou borrada aqui para mim. Não sei se é só para mim. Me dê um feedback, gente. Para mim tá tudo normal, mas vou me avisando. Respondendo então aí na pergunta da Patrícia, é um pouco polêmica essa pergunta, Patrícia, mas a gente adora responder pergunta polêmica. Então, assim, o Regenera, ele é um tratamento, e até a indústria pediu para ser corrigido esse nome, para a gente não falar stem cells, não falar tratamento com células-tronco, apesar... Estou borrada. Agora, se eu sair, vai recomeçar a live. Tá só meio borrocado, mas o seu áudio tá normal. Tá Tá dando bom? pra. Deixa eu tirar aqui, porque às vezes é o carregador, ver se melhora um pouquinho. Então, a indústria pediu para parar de utilizar esse termo, apesar da gente saber que tem células-tronco ali, mas para a gente comprovar, a gente precisa de um aparelho que se chama citômetro de fluxo, que ele faz a contabilidade ali do número de células que tem nesse material, né, que seria ali o material que fosse processado no Regenera. Então, os estudos eles demonstram que tem uma ativação desse folículo que está miniaturizado. A outra técnica que não é, que é do criador do Regenera, uns que ajudaram ali a fazer a máquina, que é o Dr. Pietro Gentili, que é um amigo pessoal nosso, nós somos na Itália, convite dele, nós sabemos realizar a técnica dele também. Essa ele conseguiu comprovar no artigo científico que há produção de novos folículos. Mas é um artigo e é algo que precisa realmente de uma maior evidência científica e tem muita discussão
em torno da terapia regenerativa. O que a gente percebe, né, aí ao longo de PRP, há mais de 3 anos que a gente faz, células tronco poucos meses, ainda 6 meses, digamos assim. Então, e o próprio Faruk e os outros colegas que já comentaram com a gente que realizam muito lá fora, porque é um tratamento novo no Brasil. Existem publicações desde 2017, a primeira publicação foi do Gentili, inclusive. Então, a gente percebe que, até com o próprio PRP, a gente tem um aumento, como se fosse uma proliferação dos pelos velos, e tem essa teoria que até do transplante capilar, porque as células-tronco, o tratamento com células-tronco regenera é muito... o embasamento teórico é parecido também com o transplante tira já um enxerto inteiro, então é como se juntasse uma subpopulação de folículos velos ali ao redor, mas a gente não tem como comprovar isso, é uma percepção nossa, mas a gente realmente precisa de muitos mais estudos, que é algo que eu e a Lorena a gente tem corrido muito atrás, e em breve a gente vai trazer os resultados dos nossos estudos em terapia regenerativa para vocês. E a força maior da terapia regenerativa não é na questão de formar novos folículos, apesar desse trabalho do Gentili ter mostrado, né, que realmente surgiu um novo folículo, mas é principalmente atuar a partir das vias de sinalização. Então, naquelas vias que eu falo que atuam como se fosse o interruptor de liga e desliga a luz do funcionamento do folículo, e a função maior é ativar essas vias para que aquele folículo que está ali dormindo, que está ali na UTI, que eu falo, né, que ele volte a ser um folículo que produza um fio novo, né? E ele pode sim estar num estado hibernando ali, numa fase quenógena prolongada, e começar a estimular a produzir fios novos. Então, fios novos podem ser gerados, mas essa questão de criação de folículo novo numa área cicatricial, por exemplo, isso a gente não vê na prática. E lembrando agora que você falou de cicatricial, algo que eu e a doutora Lorena já realizamos na nossa prática há um bom tempo, a associação de transplante com terapia regenerativa, seja PRP ou seja o tratamento também com Regenera ou células-tronco no transplante capilar de cicatriciais. Então, nós realizamos muitas, somos referentes também em transplantes cicatriciais. Claro, a gente ficou muito alinhamento de expectativa com a paciente, explicando que essa evolução ela pode não ser favorável, tem que estar estável clinicamente, tudo aquilo que a gente já discutiu bastante com vocês, mas o Dr. Shapiro, a palestra dele, né? Inclusive, ele demonstrou ali os resultados dele excelentes com essa associação para transplante frontal fibrosante com tratamento com células-tronco. Eu achei muito, muito, muito interessante. E falando um pouquinho das diferenças, então, entre os países, a gente teve uma pesquisa lá durante o congresso que eles questionaram, né, como que era a forma de implantação de cada participante. E nessa pesquisa, 6% dos participantes falaram nenhuma, porque eles não faziam transplante ainda, eram iniciantes. Então, olha só como, eu não sei se é por ser próximo aqui, estar mais próximo, a gente viu pessoas mais novas mesmo da área de transplante. 28%, então quase um terço, fazem pré-incisão e implantação com pinça. Inclusive, teve um trabalho mostrando ali que talvez haja um comprometimento do uso da pinça, principalmente nas mãos de pessoas não treinadas. Então, isso foi algo que até sempre rola um embate, né? Porque o cirurgião ele está muito acostumado a fazer uma técnica e toda vez que ele tem que trocar é sempre muito difícil. Foi até algo que foi falado numa das aulas. E quando a pessoa ela é muito experiente, ou os técnicos são muito experientes, a implantação com pinça ela é bem sucedida. Então, não existe técnica certa e um terço das pessoas realizam com pinça. Então, o problema da pinça é realmente quando não tem experiência e o local que vai segurar esse folículo ali e a manipulação desse folículo durante a implantação. Aí 6% fazem stick in place, que é aquela técnica de fazer a pré-incisão e logo em seguida colocar com pinça. 23% fazem DHI, que é a implantação direto, sem pré-incisão.
e 17% fazem a técnica do needle, que é do Speranzini, que é pré-incisão mais implanter, que é a técnica que a gente utiliza também. E a gente viu quanto a tendência do que a gente realiza tem valorizado cada vez mais no Congresso também. Então, aumentando aí a quantidade de pessoas que fazem essa técnica. Exatamente, é uma técnica que demanda uma equipe maior, uma equipe bem treinada, e um certo custo a mais também, né, pelos implantes, comparado com a pinça, né, que é uma técnica que você precisa de uma equipe menor, né, um custo menor. A gente acredita muito na implantação com implantes, mas com a pré-incisão. Implante é lançado no Congresso. Oi, Daniela, a gente falou isso no comecinho, a gente comprou, inclusive eu testei ontem esse multi-implante para DHI, implantes diretos, que é excelente, mas para quem faz pré-incisão, a equipe é difícil enxergar a pré, porque ele é grande, ele é grosso, então é difícil ali você conseguir focar a luva e colocar, tá bom? Mas é isso, ainda não somos maioria, né? A maioria, pelo menos nessa pesquisa ali de quem foi para o Congresso Mundial, a técnica mais realizada é a pré-incisão e pinça. E a gente vê que é a mais utilizada também os colegas que estão começando, clínicas low cost, né? Colegas de fora também, porque a DNI é uma técnica brasileira. E a Stick in Place também, a gente viu que está diminuindo, né? Porque antes era muito realizada. Acho que está ruim, a áudio e imagem. Tá um pouquinho, tá dando umas cortadinhas. E crescendo aí a DNI, que é uma técnica relativamente nova, mas que a gente aposta muito. Bom, Para mim não tá mais aparecendo nenhuma pergunta. Tem alguma pergunta que a gente ainda não falou? Acho que não. Acho que a gente já pode ir para finalização. Coisas que a gente já repetiu que não chegaram no começo. Inclusive, eu vou confirmar essa informação com vocês, mas essa live a gente vai deixar no YouTube. Então, amanhã a gente coloca o link certinho para vocês, para quem não conseguiu ouvir umas perguntas repetidas do começo, para vocês assistirem no nosso canal do YouTube também. E a próxima quarta-feira, qual o tema, Lorena? Bom, a próxima quarta-feira a live vai ser só comigo e a gente vai conversar sobre consulta de transplante capilar. Então, vamos conversar sobre os perfis de paciente, qual que pode ser o diferencial ali na sua abordagem durante a consulta, o que ela tem de diferente da consulta de tricologia ou se ela é igual, como que eu faço. E em breve nós teremos um lançamento de um curso de transplante capilar online. Como que vai ser esse curso online? Qual que vai ser a intenção? Ele vai substituir o hands-on? Como que vai ser isso? Então, o objetivo desse curso é para colegas que tanto estão iniciando no transplante, colegas especialistas de outras áreas e que gostariam de conhecer mais sobre a área do transplante capilar, que a gente vê que também é uma tendência dessa troca de especialidades, e colegas que já atuam na área de transplante capilar, porque é um curso do zero ao avançado. Então, a gente vai falar tudo que está diante do transplante, tudo que está ao redor ali do transplante, não só da técnica em si, que é uma coisa que eu falo muito, que a extração, o ato de extrair, é uma vírgula perto da quantidade de coisas que a gente tem relacionado ao transplante. Desde esse paciente, antes de realizar o transplante, a consulta médica com ele, a equipe, toda a parte de gestão de uma clínica de transplante, que hoje é o que a gente se dedica muito também. A gente tem os nossos maridos, né, que criaram a Rank Medic para auxiliar, tudo começou ali para auxiliar as nossas próprias clínicas e hoje auxiliam clínicas de todo o Brasil. Então,
Nesse curso vai estar muito completo e também a parte de extração, sim, quais são os tipos de motores que a gente tem, o que a gente recomenda, implantação, quais são as formas de realizar a implantação, dicas de ouro, as pérolas que sempre ajudam ali o médico que está no dia a dia. Então é um curso que vai ser muito enriquecedor. A gente ainda não tem data, né, Thalita? Mas em breve, fiquem de olho que a gente vai divulgar a data do lançamento. Eu acho que não menos de um mês. Gente, Ah, com o que eu certeza. posso dizer para vocês, está muito próximo e são mais de 20 aulas, conteúdo muito aprofundado, embasado cientificamente. Vocês sabem que nós somos muito acadêmicas, mas também tem que passar aquela dica que vai servir para a prática de vocês aí para sempre. E também já com aulas de marketing, gestão, transplante capilar também dos nossos maridos e gestores. Infelizmente, semana que vem eu tenho um evento na quarta-feira, então, mas a Lorena brilhantemente vai falar com vocês. Ela tem uma aula incrível sobre esse tema também, no online e no presencial. Então, acho que vai ser imperdível. Vou deixar, grava no YouTube para eu assistir depois. Tá? Pode deixar. Então tá bom, pessoal. Boa noite. Obrigada a todos que estiveram presentes e até a semana que vem, Até, quarta-feira, no mesmo pessoal. horário, 20h30.